Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AgroTalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em agro pela Exalc USP, podcaster e produtora de conteúdo agro aqui do site Agroclima da Climatempo. O tema de hoje é como proteger as folhas e plantas no campo das altas temperaturas e dos impactos do El Niño. Esse El Niño que tem como uma de suas características provocar estiagem e potencializar as altas temperaturas de forma bastante extrema, não só em partes aqui do Brasil, mas no globo como um todo. Então, diante dessas ondas de calor que a gente já observou no mês de setembro, a gente vai entender aqui um pouco hoje como você, produtor rural, pode mitigar esses problemas, mitigar também os problemas da saúde econômica e ambiental da sua fazenda. A gente vai entender hoje os efeitos dessas mudanças climáticas nas plantas e as recomendações ideais para você utilizar um protetor solar para folhas e frutos e evitar o ressecamento dessa planta. Então, vamos entender porque meu convidado está retornando aqui ao podcast AgroTalk, é o coordenador de pesquisa e desenvolvimento da Viter, o engenheiro agrônomo Erivelton Lopes Pais. Erivelton, seja bem-vindo de volta aqui ao AgroTalk. Obrigado, Ângela, e obrigado a todos que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento. É um prazer enorme estar aqui novamente com você, Ângela, compartilhando conhecimento, que é o mais importante. É verdade. E você sabe, Erivelton, que da última vez que você esteve aqui comigo no AgroTalk, a gente falou bastante, né, sobre esse insumo, né, esse protetor solar para folhas e frutos produzidos pela Viter, que é o Sangard. E eu sei que existem algumas estratégias para minimizar os efeitos do clima, e esses dias eu comentei até sobre irrigação. E a gente sabe que só a irrigação não resolve, a gente precisa ajudar esse produtor que está lá no campo a diminuir esses prejuízos, né? Com produtos, com tecnologia. E esse protetor solar, o Sangard, ele ajuda a diminuir a temperatura da radiação solar diretamente na folha da planta. Eu lembro que a gente falou também sobre o Sangard, que ele melhora, ajuda na produtividade. Então, eu quero resgatar com você aqui agora, vamos recordar as características do Sangard aqui para o produtor rural que está nos ouvindo agora. Ótimo, Ângela. Acho que é importante trazer informações de qualidade desde a matriz, né? Desde o início, né? A matriz, Sim. o que é? É a genética. Aquilo que a gente precisa proteger para garantir a produtividade e, consequentemente, tanto nós, como do lado da indústria, como o produtor, tem a sua rentabilidade. Então, quando a gente olha o parâmetro de tecnologia, né? Todas as plantas, elas têm, né? Existem dentro dela componentes que são protetores solares. São alguns pigmentos que conseguem naturalmente trabalhar essa questão. Só que a gente está vindo de um ciclo de extremidades de excesso de calor em determinadas regiões, nas regiões agrícolas do Brasil, muito intensas. E a capacidade natural da planta de conseguir mitigar esse estresse não está sendo efetivo. E para isso precisa se empregar tecnologias para que a planta consiga desenvolver o seu ciclo e diminuir ao máximo esse estresse. Então, a própria genética da planta ajuda, mas a gente precisa também aportar tecnologias para que isso aconteça. E olhando tudo isso, né, o Sangard ele foi concebido justamente para que tenha uma alternativa, uma ferramenta a mais, para que seja efetivo esse controle do estresse. E o estresse ele é principalmente causado pelo excesso de calor, né? Então, deixa eu dar um exemplo bem lúdico aqui para que todos que estão nos ouvindo e nos vendo entendam. É a mesma coisa eu aqui, Erivelton, fazer um exercício, vou fazer uma corrida, uma meia maratona. Ao meio-dia, agora na entrada do verão, né, lá em dezembro, eu não vou conseguir atingir, porque não vou atingir a linha de chegada, porque o excesso de calor é tão grande, Sim. eu vou transpirar enormemente, ou seja, meu corpo vai fadigar. Isso vai acontecer com a planta, né? Mas se eu fazer esse mesmo exercício, por exemplo,
às 5 horas da manhã, onde a temperatura está mais baixa, está mais amena, a umidade relativa vai estar maior. Então, eu vou ter condições ambientais para que eu consiga atingir a linha de chegada nessa minha meia maratona. O exemplo é igual para a planta. A gente ainda tem o direito de ir e vir, né? Porque temos perna, a gente consegue achar uma sombra. Agora, a planta não, né? Ela está ali estática, sendo acometida por excesso de calor, e quando ela chega num limite de temperatura, ela acaba fechando todos os seus mecanismos de transpiração, e aí a planta não produz. E aí é a hora que a gente precisa empregar uma tecnologia de proteção solar para garantir que a fisiologia da planta, que o seu metabolismo ainda fique ativo. E quanto mais ativa essa planta fica, mais produtividade ela vai traduzir no final da nossa colheita. Sim, e inclusive eu até falo aqui, né, em outros bate-papos, com até a equipe de meteorologista da Climatempo, quando a gente observa essas ondas de calor, a gente sabe que o pico, né, da temperatura alta é entre 2 e 4 horas da tarde. A tendência é que, no final do dia e à noite, essa temperatura vá diminuindo um pouco, mas quando a gente passa por essas ondas de calor, as temperaturas ainda se mantêm bastante elevadas à noite e atravessam a madrugada com temperaturas até acima da média ideal para aquele horário da madrugada. E é essa hora que a planta começa, né, a transpirar. Parece a gente quando está com febre, né, Erivelton? E aí ela não tem essa proteção, né? Exato. A gente tem alguns relatos de clientes, né, em algumas regiões do Brasil, principalmente no mercado de citros, que determinados talhões da sua fazenda, a produtividade está sendo comprometida por causa do excesso de calor, né? Sim. Então, precisa A se empregar. florada, né? A florada até se antecipa, né? Na verdade, esse excesso de calor, ele acaba derrubando as estruturas reprodutivas. Então, se eu tenho lá um planejamento de produzir aqui vou dar um número hipotético, né, de produzir 10 caixas de laranjas lá no meu final da produção. Quando a planta ela é acometida por esse estresse de calor, ela vai derrubando, né, perdendo as suas estruturas reprodutivas e não vai conseguir produzir as 10 caixas. Ela vai entregar 8, 7, 6, ou seja, vai ter uma quebra de até 40%. Isso são relatos que clientes nos trazem. E conforme vem sendo empregado as tecnologias de proteção solar, que é o SunGard, a gente vê isso sendo melhorado. Então, aquele planejamento de 10 caixas, ele acaba acontecendo muito próximo. Então, se sem a tecnologia ele estava colhendo 4 caixas, com o SunGard ele acaba colhendo 6, 7, 8. Então, ou seja, acaba minimizando o estresse e acaba potencializando a produção, sabe? Então, é uma ferramenta a mais, uma tecnologia a mais aí para o agricultor empregar no seu manejo, colaborando com a produtividade final, diminuindo esse estresse, né, Ângela? Porque a gente está em ano de El Niño e agora a gente está entrando na safra, né? Então, a gente sabe que vai ter alguns percalços de veranico daqui para frente e o agricultor tem que estar preparado para passar por esse período. E esse veranico, principalmente, é causado por falta de água e excesso de temperatura. E aí, as plantas vão estar em estresse. Então, precisa se empregar uma tecnologia de proteção solar para minimizar esse estresse e, consequentemente, passar por aquele período de uma maneira melhor. Sim. Tem algum horário do dia mais propício para essa aplicação do SunGard, esse protetor? Ângela, a gente não indica horário, a gente indica fases fenológicas do desenvolvimento da cultura. Então, para cada cultura existe o time ideal de aplicação, né? Então, existem as recomendações que a gente faz aqui agronomicamente que se encaixam melhores, então a gente vai por estágio fenológico e não por horário. E aí, do ponto de vista de tecnologia de aplicação, obviamente, existem os melhores horários de aplicação, né? Que são mais no período da manhã ou no final da tarde. Aí, seguindo as recomendações de tecnologia de aplicação. Mas, do ponto de vista do produto, a gente indica de acordo com as fases fenológicas da cultura. Sim. Erivelton, conta para mim agora o seguinte, eu sei que você anda por esse Brasil todo, né, conversando com produtores rurais, e eu queria saber, assim,
do tempo que a gente já falou de Sangard aqui em outras oportunidades no podcast Agrotal, que você, produtor rural que está nos ouvindo agora, pode pesquisar aí na timeline do Agrotalk sobre o Sangard. Você vai encontrar rapidinho aí no campo de busca outras informações de episódios anteriores que a gente também bateu um papo aqui. Mas eu queria saber como que estão os resultados do Sangard no campo, porque eu sei que você viaja bastante, vai para uma propriedade e outra, você consegue observar. Eu sei que vocês dentro da Viter também têm um hub muito grande relacionado a estudos desse protetor solar, que a gente vai falar desses resultados aqui em determinadas culturas, mas conta para mim algum dado interessante aí que você traz para a gente dessas andanças por esse Brasil todo. Muito bem, Angela. Antes de eu entrar propriamente dito nos resultados, a gente, como Viter, temos uma estrutura dedicada a estudos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias mitigadoras de estresse. E o Sangard é um produto que foi concebido com essa função, mas a gente vem trabalhando fortemente para trazer mais tecnologias e soluções nesse sentido. E quando a gente traz resultados do Sangard, desde a última vez que a gente conversou, Angela, a gente avançou muito em diversas culturas. Então, eu posso citar aqui para você que a gente avançou muito na cultura dos citros. Hoje a gente tem um posicionamento bem redondo para a aplicação do produto, com 2 vieses. Então, para a proteção de casca, para a fruta que vai para o mercado, né, que são as frutas de mesa. A gente tem posicionamento também para a florada, olhando já a indústria, para a gente conseguir otimizar a produção e levar mais laranja para a indústria, que é mais suco de laranja para a indústria. A gente também tem uma recomendação, que é um benefício que o Sangard acaba trazendo para a cultura dos citros, que é a repelência da principal praga hoje do parque citrícola que a gente tem, que é o psilídeo, que é o transmissor aí do greening. Então, tem uma eficácia aí muito boa de repelência e vem sido uma alternativa muito grande dentro desse manejo, proporcionando também sustentabilidade na cadeia de produção dos citros. A gente avançou muito também em café. A gente fez um trabalho excepcional, ainda está em curso ainda alguns outros trabalhos em café. E o que nos traz de resultado, né? Café é uma bebida universal, né? Que ela está na mesa de praticamente todo mundo, e todo mundo conhece café, né? Uma bebida super democrática. E o Sangard, especialmente o cafezinho brasileiro, né? Exato, né? Então, a gente vem trazendo resultados muito positivos, dando qualidade de grão, que é muito importante para os cafés especiais. Então, a gente consegue minimizar o estresse da planta, consequentemente, isso traduz numa melhor florada, no melhor desenvolvimento de fruto, no maior acúmulo de açúcares naquele fruto, né, do café, e, consequentemente, a gente tem uma melhor bebida. Quando a gente avança para tomate, quando a gente vai para tomate indústria, que é aquele tomate que é feito lá, o extrato de tomate que a gente compra no supermercado, ou o ketchup que a gente acaba comprando também, para esse mercado de indústria, a intensidade do vermelho é muito importante, é um valor muito grande para a indústria. E os testes que a gente fez comprovou que a melhoria do estresse, das condições ambientais para a planta conseguir se desenvolver e produzir melhor, acaba dando uma coloração mais uniforme do fruto do tomate. Consequentemente, uma melhor qualidade de produção lá na indústria. Então, isso a gente comprovou, a gente tem dados que até convido a todos que estão nos ouvindo e nos vendo, né, que acesse todos os nossos canais de comunicação, seja pelo nosso site, viteragro.com.br, ou por nossas redes sociais, seja no Instagram, seja no LinkedIn, e nos acessem e extraem os conteúdos, eles são todos públicos, estão à disposição de vocês, e nos procurem, nos acessem, que a gente vai ter um prazer enorme em atender e levar mais informação de qualidade para vocês. A gente vem avançando também a passos largos no melão, na principal região produtora de melão do Brasil, que é a região de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte. A gente está começando um trabalho muito importante também em Petrolina, em Manga, que é a maior região produtora hoje no Brasil. Então, desde a última vez que a gente conversou, até a data de hoje, a gente evoluiu muito e a gente está desenvolvendo muita informação, criando muita informação de qualidade, porque quando a gente fala de proteção solar na agricultura brasileira, é uma tecnologia muito nova, muito recente, né?
Então, eu não consigo nem precisar para você quanto tempo faz que existe esse tipo de tecnologia no mercado brasileiro. Eu tenho, com toda a certeza do mundo, é bem menos que 10 anos. Então, é muito carente de informação. E a gente está aqui não somente para vender um produto, e sim para levar uma tecnologia que prove o seu valor. E para a gente provar o seu valor, a gente tem que levar resultados. E resultados a gente precisa medir. Então, a gente testa, a estatística é o nosso fiel escudeiro, que vai filtrar ali o que serve e o que não serve, e a gente tem a honestidade aqui de transparecer para todas as pessoas que têm interesse na tecnologia, levar os resultados de qualidade que o Sangard vem entregando. Não, isso é sensacional, porque assim, você ter estudos que demonstram, né, como essa cultura está se adaptando a essa tecnologia no campo, é importante, né, não só para a economia do bolso do produtor, mas para a produtividade, para a rentabilidade, porque você imagina, o cafezal está lá, né, e ele está sujeito a passar por chuva, por granizo e pelo excesso de exposição solar. Então, as altas temperaturas, essa intensa radiação solar em cima dessas plantas, elas podem provocar ali escaldadura, uma queimação nessa folha, nesse fruto, e isso acaba prejudicando a qualidade e até a quantidade desses grãos, né? No caso aqui do café. Então, usar o Sangard, né, para proteger um cafezal, você vai disponibilizar para planta e para o produtor rural uma condição bem mais adequada para levar esse desenvolvimento, né, em todas as fases da planta, né? E isso traz aí para o produtor uma colheita mais farta, com mais qualidade. Exato. E no café, qualidade, né, é preço. Sim, então, quão exatamente. melhor é a sua qualidade, melhor é a sua precificação. Então, às vezes a gente fica olhando muito a produtividade, né? Preciso produzir mais, mais, mais. Mas dependendo da cultura que você está, a qualidade ela é muito superior à produtividade por área, porque ele acaba tendo uma rentabilidade maior, né? Esse é um exemplo do café. E a gente vem tendo resultados bem interessantes em relação a isso, e a gente vem colaborando aí com o produtor de café. Eu acho que é importante também, Ângela, a gente trazer aqui o mercado de reflorestamento, né, de eucalipto. A segunda maior commodity comercializada no Brasil hoje é a celulose, né, depois da soja, obviamente. Então, é um mercado muito atrativo e muito importante. A gente vem também colocando protocolos de pesquisa no Sangard em favor do reflorestamento, né, mais precisamente no eucalipto, porque o processo de implantação, né, de uma lavoura de eucalipto, a muda, no momento do transplantio, ela passa por um período de estresse muito grande. Ou seja, ela está ali toda bonitinha dentro de um tubete, né? E ela vai para um ambiente de estresse que é o campo. E aí aquela raiz que está ali toda bonitinha precisa entrar dentro do solo, buscar água, nutrientes. Então, aquele é um período muito, muito estressante. Então, nesse início, a gente vem trabalhando também algumas alternativas de recomendação do Sangard para essa implantação e aí a gente ajudar, né? Aumentar aí a taxa de sobrevivência no campo e em breve teremos resultados aí bem expressivos em relação a isso. Mas já adianto que a gente já está criando recomendação para isso também. Muito bacana saber que vocês já estão, né, mirando para essa área da celulose. É muito importante ter esse cuidado com o eucalipto. E você falou do melão também, uma novidade aqui, porque eu já sabia que vocês lidavam com citros, com esse protetor solar, e agora o melão, essa fruta também, né, de tão larga escala na região do Rio Grande do Norte. Quando a gente chega lá, a gente vê uma produção gigantesca dessa fruta, né? Gigantesca. E acho que vale trazer aqui também que a gente também está conduzindo trabalhos em melancia. A melancia já está consolidada a forma de trabalho, mas o interessante dessas culturas, né, que conforme ela vai se desenvolvendo, então você tem ali todo mundo conhece aqui espacialmente o tamanho de uma melancia, o tamanho de um melão, né? Então, Sim. conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo e como ela é uma planta rasteira, ela acaba ficando exposta em um determinado momento do seu desenvolvimento, né?
Então, se precisa utilizar uma tecnologia de proteção solar, porque o que acontece? Se ela ficar exposta, aquela camada que está sendo exposta, ela vai acabar sendo queimada, a fruta vai acabar sendo queimada. Quem nunca no supermercado foi comprar uma melancia e viu lá uma parte dela que está meio amarelada, meio esbranquiçada, Sim, meio aquilo amarronzada. ali é sintoma de escaldadura. Então, o sol queimou ali a fruta e é passível de perda de qualidade. Então, o SunGuard vem sendo muito efetivo nesse sentido, onde o produtor, na hora que ele enxerga que a planta já está começando a sair da parte da saia da planta, começa a ficar exposto, ele vai lá, aplica o SunGuard e consegue aí garantir qualidade de casca, né? Que é muito importante hoje, a estética, né? Para o mercado, para o consumidor brasileiro, de uma maneira geral. Eu estou gostando desses spoilers que você está trazendo aqui para gente, falando de culturas novas que o SunGuard está alcançando. Será que eu posso, assim, sonhar que esse protetor solar também vai ajudar um dia o caqui, a maçã? A gente, dentro de um plano de desenvolvimento, a gente precisa avançar em algumas culturas e refinar essas recomendações. Provavelmente, algum dia a gente chega nessas culturas que você citou, mas a gente tem uma ambição de trabalhar também em algodão e também em soja. Então, a gente já tem protocolos sendo desenvolvidos, no algodão já está mais avançado, que é uma cultura aí que acaba sofrendo um certo estresse, porque as principais regiões hoje produtoras de algodão é o Cerrado brasileiro, principalmente Bahia, oeste da Bahia e o Mato Grosso. E a partir de abril, mais ou menos novembro, abril, maio, começa a diminuir as chuvas nessas regiões e aí é a fase reprodutiva da cultura e é importante ter alguma ferramenta aí de anti-estresse para que as posições, né, das maçãs elas fiquem ali retidas e assim consiga ter produtividade. Isso é a hipótese que a gente está gerando, é os trabalhos que nós estamos conduzindo nessa safra, para a gente comprovar e ter uma recomendação para a cultura. E para a soja, idem, né? Soja é uma cultura super importante, que o manejo de estresse é muito importante também, e a gente também vem desenvolvendo aí algumas recomendações, mas em breve, isso ainda está no forno, tá, Ângela e todos que nos acompanham, em breve a gente já deve estar publicando respostas de recomendação em relação à soja e algodão também. Olha aí, ó, muitos spoilers acontecendo aqui, e eu fico muito feliz, viu, o Erivelton, de você trazer esse conhecimento aqui para o podcast Agrotalk, porque eu acompanho, né, essa evolução de vocês desde lá atrás, desde o início, quando vocês chegaram no mercado. A gente bateu um papo, falou sobre a questão do calcário agrícola, sobre outros produtos dentro da cartela da Viter, né, de aplicações que vão contribuir para esse produtor rural com o bom desenvolvimento ali da cultura, porque tudo também começa pela nutrição do solo. Então, tá ouvindo isso de você hoje, né, falando aí desses avanços, desses estudos da Viter, e agora com o SunGuard avançando para outras culturas, me deixa muito feliz, porque eu sei da responsabilidade que vocês têm com o produtor rural que está lá no campo, com o produto que vocês oferecem para esse produtor, como você disse aqui, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque esse alimento que o produtor está lá no campo desenvolvendo, com a ajuda de vocês com tecnologia, é o alimento que está chegando na minha mesa, né? Na mesa da minha família, na mesa do consumidor brasileiro, né? Que se alimenta, né, dessa produção agrícola toda. Então, fico muito feliz de estar acompanhando aí esse progresso tecnológico que vocês estão desenvolvendo dentro de casa, dentro do laboratório de vocês, desse hub de inovação e levando isso para o campo. Eu só queria comentar algo aqui, porque você disse do tomate a respeito da coloração do tomate, né? Mas eu me recordo que quando a gente falou de SunGuard, você disse que naqueles testes que vocês faziam com tomate, que o SunGuard ele apontava também uma redução para a temperatura foliar, né, da questão do tomate, que era um importante indicador, né, para aferir o déficit hídrico dessa planta, né? Essa redução ainda se mantém. Claro, se mantém. O SunGuard, ele é um mitigador de estresse.
E para ele conseguir ter essa atividade, isso é para qualquer planta, ele tem a capacidade de reduzir a temperatura foliar que está sendo acometida ali pela planta. Quando a gente mede o ambiente, mede a folha após a aplicação de SunGard, existe um delta de redução. Para cada cultura existe números diferentes, mas o fato é que a temperatura ela reduz. E essa redução de temperatura, ela causa dentro da planta um conforto fisiológico muito grande. E aí a planta consegue trabalhar de uma maneira melhor, consegue entregar suas respostas fisiológicas de uma maneira mais otimizada, com uma melhor qualidade, consequentemente, vai traduzindo uma melhor produtividade e numa produtividade de melhor qualidade. E um fato muito importante que a gente também acompanha, Ângela, isso acaba acontecendo para todas as culturas, cada cultura de uma forma, mas o fato é que acontece, que é o benefício que o protetor solar dá, que é de repelência a alguns insetos praga. E isso acaba sendo um benefício. Quando a gente fala de tomate, a gente tem duas pragas muito importantes, que é o trips e a mosca branca. O SunGard, ele consegue fazer a repelência natural desses dois insetos pragas. Então, tem o seu tempo ali de aplicação, né, em cada fase ali da cultura, e a gente conseguiu aferir que acaba reduzindo a infestação dessas duas principais pragas. Isso também a gente acabou notando lá atrás, na questão do psilídeo dentro dos citros, que a gente também consegue aí ter uma alternativa de manejo, né, proporcionando um pouco mais de sustentabilidade no processo produtivo como um todo, e sendo mais efetivo aí com o ambiente também. Ou seja, protege, né, a folha, a planta e ainda repele aí essas doenças, pragas, né, que acometem essas culturas. Muito bacana. Então, me conta, eu quero saber de causos no campo. Você andou circulando por fazendas, os produtores rurais utilizando o SunGard. Conta para mim algumas interferências, né, que você viu lá, porque produtor rural te traz um feedback muito importante, né? Quando a gente vai visitar esses produtores que estão utilizando o produto, essa tecnologia no campo. Assim, todos aqueles que a gente tem mais relacionamento nos trazem que o produto realmente entrega, é efetivo e acaba entrando no manejo de uma maneira muito importante de acordo com a sua finalidade, que é reduzir o estresse. Então, o SunGard está sendo muito efetivo nisso. Obviamente, tem pontos de melhoria, assim como todo produto tem, e a gente não se furta das responsabilidades e estamos trabalhando fortemente em desenvolver melhorias e soluções na linha de proteção solar que hoje a gente tem, né, com muita responsabilidade, para trazer aí mais opções para a agricultura com melhoria de formulação e assim por diante. Então, tem muita coisa ainda para acontecer e em breve a gente comunica a todos aí, consequentemente a Ângela vai ser privilegiada em poder desdobrar essa informação com todos também. Bacana. E eu acho, assim, uma coisa inédita, é que o produtor rural, esse relacionamento, né, do produtor rural com a Viter, com vocês, com os técnicos que estão no campo, na utilização desse produto, ele acaba dando um feedback e ele ajuda nesses estudos, né, Erivelton? O produtor rural, ele acaba apontando para você assim: olha, estou usando o SunGard aqui, eu notei isso, eu notei, deixei de notar aquilo, olha, para mim teve uma função assim, eu reparei isso. Todo esse feedback, junto ao técnico no campo da Viter, acaba auxiliando nessas pesquisas, nesses estudos, que vocês levam para dentro do laboratório, para dentro de casa, aperfeiçoando cada vez mais essa tecnologia, não é verdade? Exato. A coisa acontece no campo, Ângela. Sim. Então, não tem como fugir disso. Não existe nenhum gestor trabalhar somente atrás de um computador mensurando planilha, né? Então, isso não existe. A coisa realmente acontece no campo e hoje a gente tem uma equipe super capacitada no campo que estão ombro a ombro com o produtor, recomendando e posicionando as nossas tecnologias de acordo com a sua necessidade. E o feedback, ele é contínuo, porque a gente precisa dele para a gente evoluir, melhorar, se desenvolver e crescer. Porque
é uma via de mão dupla, né? É super Sim. importante, né? O produtor dá o feedback, a gente melhorar, e a gente entregar a melhoria para ele, e é um ciclo, né? Isso é muito importante. Então, todas as nossas tecnologias, tudo que a gente desenvolve, a gente leva sempre, sempre a opinião do campo, a opinião dos nossos clientes. E conta para mim, como que esse SunGuard é comercializado e como que ele é aplicado no campo? De que forma isso é feito? Bom, o SunGuard hoje ele está na configuração de formulação pó, hoje ele é um WP, ele é comercializado em sacos de 20 quilos, estão hoje nas principais revendas da região centro-sul do Brasil. Então, provavelmente quem está nos ouvindo, quem é do estado de São Paulo, do Triângulo Mineiro, do norte do Paraná, ou de alguma região do sul do Mato Grosso do Sul, vai ter acesso dentro das revendas ao produto. Ele é diluído, ele é um pó, né, que você dilui em calda de pulverização, de acordo com a recomendação da cultura, tem lá a sua concentração, e é aplicado via pulverização, seja manual, seja tratorizado. Então não é difícil fazer essa aplicação no campo, é por pulverização mesmo. Exato. Tem algumas regras, né, como todo produto pó, tem que Uhum. fazer uma pré-diluição muito bem feita, tem que estar aí com o sistema de aplicação todo limpo, né, com tudo muito bem funcionando, que é regra aí de tecnologia de aplicação, para ter uma aplicação efetiva e de qualidade. Ou seja, após essa pulverização no campo, naqueles horários determinados, né, cada um lá, cada cultura com o seu tipo, tem todas as recomendações, ele vai criando essa camada física protetora lá nas folhas e nas plantas para ajudar a manter toda essa característica que a gente conversou aqui, desses resultados de coloração, na melhora da produtividade, dos frutos, e não tem nenhuma interferência nas trocas gasosas e fotossintéticas, de fotossíntese, né, na planta. Não. Bom ponto que você trouxe, Angela, que o SunGuard, ele faz uma proteção física na planta, de coloração branca. Então, ele é um inerte que vai estar ali sobre a planta, e ele não interfere de maneira nenhuma em nenhum trato cultural, porque a formulação do SunGuard, ela tem uma tecnologia que garanta que você ainda tem espaço na folha para que os tratos culturais subsequentes sejam efetivos, né? Consequentemente, a gente também otimiza toda a absorção de radiação e otimiza também, obviamente, né, a fotossíntese, que é o insumo mais importante aí para a produtividade. Então, hoje a gente tem dados comprovando que o SunGuard ele não filtra 100% os raios solares, mais que isso, ele qualifica, né? Então, ele proporciona uma luz de melhor qualidade para a planta absorver dentro ali do seu sistema de fotossíntese com uma melhor qualidade. Então, hoje a gente tem dados muito contundentes em relação a isso e, mais uma vez, aqui eu trago para que todos estão nos vendo e ouvindo, acesse os nossos meios de comunicação para que tenham acesso a essas informações e nos procurem, que vai ser uma honra aí desdobrar essas informações com todos. Eu vou pedir para a nossa equipe aqui, deixar sempre aqui para nós na tela, para quem está nos vendo pelo canal YouTube da Climatempo, na versão videocast, o site aqui vai colocar o GC para a gente, para o pessoal que está ouvindo a gente nas plataformas de streaming. O site é o viteragro.com.br, mas eu sei que vocês estão presentes também nas redes sociais, né, o Erivelton? Isso, a gente está no Instagram e no LinkedIn, né? Só procurar a gente lá pro @viteragro, vocês já conseguem nos achar e já consumir os nossos conteúdos. Erivelto, a gente está caminhando para o final aqui desse episódio, mas eu não posso deixar de comentar a respeito das ondas de calor, né? A gente está vivendo agora um período da onde a gente saiu de Laninha, 3 anos de Laninha, e entramos agora automaticamente pulamos e entramos dentro do El Niño. A gente não teve nem assim um espaço, né, para respirar, né? E esse El Niño já está mostrando as garras dele, né? Esse El Niño, esse garotinho malvado, né? Que a gente brinca aqui internamente.
E a gente observou agora, há pouco tempo atrás, um período muito grande de calor, né, de dias consecutivos de calor, de altas temperaturas, temperaturas passando facilmente de 40 graus em algumas regiões brasileiras, até regiões de polos produtores importantes. E aí, a minha pergunta é a seguinte: quando a gente se vê numa situação dessa, né, de uma grande massa de ar seco se estabelecendo por grande parte do país, inibindo as condições de chuva, esse calor, essa radiação solar, a temperatura subindo com facilidade, o produtor rural que já utiliza o SunGard, ele pode fazer essa aplicação várias vezes quando necessário, ou ele precisa fazer um intervalo muito grande, bem nessa época de ondas de calor? Como que funciona essa questão aqui, só para a gente esclarecer para esse produtor? Tá. Existem duas situações nesse caso, Angela. Quando a gente está trabalhando em culturas anuais, que são culturas de ciclo curto, por exemplo, vamos trazer o exemplo da soja aqui, por exemplo, que a gente está construindo ainda uma recomendação, mas o que a gente entende disso? A gente tem que trabalhar as oportunidades e também a fisiologia da planta. Quando a gente entra num período de estresse, que a gente sabe que daqui 15 dias, a gente está prevendo que vai ter um veranico, então é importante já começar o manejo de aplicação para que a gente consiga fazer com que a planta se prepare para atingir e passar por esse ciclo de estresse. Então, é muito bom a gente antever, obviamente que é um pouco difícil de prever isso, mas com algumas modelagens que o próprio Climatempo fornece, né, de previsão de clima, a gente consegue aí se antever a esse percalço e fazer as aplicações. Acho que isso é muito importante. Quando a gente vai para culturas de ciclo longo, que são as perenes, como citros, por exemplo, aí a gente tem que pensar num manejo de proteção com muita antecedência, porque como é uma planta robusta, grande, com mais de 3, 4 metros de altura, que tem um volume de área, né, foliar muito grande, eu não consigo fazer uma operação bombeiro, por exemplo. Daqui 15 dias eu vou ter um veranico e eu já vou aplicar o SunGard e ele não vai entregar o efeito necessário. Então, o manejo tem que ser com muita antecedência, porque eu preciso preparar a planta para que ela chegue muito robusta para aquele período de estresse. Então, eu consigo fazer isso? Consigo, mas eu preciso trabalhar com antecedência para a gente conseguir minimizar esse estresse na hora que o veranico acontecer. Ou seja, a informação meteorológica ali com as aplicações tem que estar bastante ajustada para essa gestão da aplicação no campo, a utilização dessa tecnologia. Muito bem, então, importante aí os produtores sempre estarem de olho na informação meteorológica, sabendo aí como que vai estar o clima nas próximas semanas, nos próximos meses, já para adiantar o planejamento da compra desse produto, né? E fazer todo o planejamento junto com o engenheiro agrônomo, com o técnico Inviter lá no campo. Pois bem, Erivelton, muito obrigada por essa informação, por essa troca de conhecimento. Meus parabéns de novo para você e toda a equipe Viter por essa responsabilidade, por essa aplicação desses estudos do protetor solar SunGard aí nas culturas. Obrigado pelos spoilers aqui. Fico confiante que vocês vão avançar cada vez mais nesses processos, avançando aí também, ajudando com esse protetor para outras culturas. Eu que agradeço, Angela, mais uma vez aí pela oportunidade de estarmos aqui debatendo assuntos interessantes e importantes, mas acho que o principal de tudo é o desdobramento de conhecimento, né? Porque conhecimento a gente tem que multiplicar, a gente não pode subtrair. Essa é uma das nossas filosofias aqui, e sempre com responsabilidade, com idoneidade, com seriedade, trabalhar a melhor informação e sempre levar as melhores tecnologias, soluções e recomendações para os nossos clientes e amigos. É isso aí. Muitíssimo obrigada. E é claro, você sabe, você tem portas abertas aqui no podcast Agrotalk. Volte sempre trazendo mais novidades para a gente, viu, Erivelton? Até mais. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.